had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde a todos que nos ouvem. Semana após a All-Star Game, a Agatha e eu estivemos de folga no fim de semana, pois, como já dito anteriormente, a gente não é exatamente muito fã. Eu, particularmente, não assisti absolutamente nada. A Agatha já me confessou que assistiu 11 minutos de bola ao alto e nada mais, que não é exatamente o melhor momento da temporada pra gente. Mas a gente vai... Olha, a gente tem exatamente 2 frases para falar do All-Star, porque não é um assunto que nos prende, e depois nós vamos falar de New York Knicks com um convidado especial. Agatha Máximo, vou trazer aqui um dado que a senhora me mandou, inclusive, e aí você faz, assim, uma frase, tá, minha amiga, minha cara amiga? All-Star Game, 42 minutos de bola rolando nos jogos, 42, 168 minutos de intervalo, conversa, sei lá, bota nessa conta aí o Dulce batendo foto com todo mundo, tudo que você quiser. Discorra. A gente avisou, né? Sem uma frase, vocês foram avisados. Assistiu quem quis. E esse ano teve revolução de dentro pra fora, né? Chris Paul e o Wembanyama decidiram protestar nesse All-Star Game aí, como nós, e falar que chega, ninguém quer jogar e ninguém quer assistir. Coitados do Wembanyama, né? A gente vai falar sobre isso depois, a gente traz alguém do Spurs pra falar sobre ele, que tá fora da temporada. Porque hoje, né, Agatha, o assunto é o New York Knicks. A gente tá aqui com o Alexandre do Rádio Knicks BR. Seja muito bem-vindo ao NBA das Minas. Já chamou a gente de velho aqui, né? Porque a gente nunca sabe nome de nada, nunca lembra nada que a gente já conversou. Mas vamos lá, vamos falar desse time aí. Tudo bem, pessoal? Boa noite, Agatha, boa noite, Drica. Não chamei ninguém de velho, eu só concordei com uma afirmação que soltou por aí. Eu dei uma risadinha sem graça. Mas estamos aí para falar do New York Knicks. Agradecer mais uma vez o convite, é sempre uma honra estar aqui, acompanho vocês sempre. E é isso, E concordo com tudo que vocês falaram do All-Star Game. Não liguei a TV nesse fim de semana. Deu pra pelo menos atualizar o sono. Melhorou. Tá vendo? Mais um do nosso time aí que não perde tempo com o All-Star Game. Já quero inventar mais moda pro ano que vem, mas vamos deixar isso pro ano que vem. Que agora a gente vai falar de Knicks. O Knicks que venceu o Bulls ontem, né? Na prorrogação, 113-111. A gente tá gravando na sexta-feira, 7 horas da noite, dia 21 de fevereiro. Venceu o Bulls e é o terceiro colocado no leste, uma campanha de 37-18. Vem de 3 vitórias, venceu 12 dos 10 jogos. Mas, Alexandre e Agatha, existe um grande ponto de interrogação nesse New York Knicks no quanto esse time pode ser confiável nos playoffs. Recentemente, nessa última campanha, esses últimos meses aí, existe, né, uma grande expectativa com relação ao Knicks. Claro que, muito por conta das mudanças que foram feitas, né, a adição do Karl-Anthony Towns, ofensivamente falando, é um time muito, muito forte, né, melhorou também defensivamente nos últimos meses, o que demonstra aí uma evolução significativa desse time. Mas, só para trazer uns dados aqui, né, é o quarto na liga de pontos por jogo, quase 119, 118,3. Rebotes ainda peca bastante, né? O 23º da liga, é o 10º em assistências, é o 13º em ceder pontos ao adversário, com 112,5 pontos cedidos ao adversário. Alexandre, pegar esse recorte de dos últimos 12 jogos aí que o Knicks tem uma campanha bem positiva, o que você acha que está ligando ainda o sinal de alerta? A gente vai falar aqui, né, sobre preocupações para a pós-temporada, o tamanho da rotação e a quantidade de minutos que esses jogadores estão em quadra ainda altíssimo, como né, característica do Tom Thibodeau, mas pegando esse recorte aí dos últimos jogos, né, lembrando que
esse time tá muito próximo do Celtics, né? No que diz respeito a jogos. O Celtics tem 16 derrotas, o Knicks tem 18, o Celtics tem 40, o Knicks tem 37, o Cavs está mais na frente. O que tu analisa desses últimos jogos e o que tem te preocupado ainda nesse Knicks? Eu acho que a preocupação principal de todo torcedor é a defesa com o Karl Anthony Towns, né? Mesmo que a gente tenha tido uma melhora nos últimos meses, eu acho que passa muito pelo Bridges, que reencontrou um pouco da sua defesa, sua navegação de bloqueios. Mas a gente ainda sofre quando a gente enfrenta bons adversários, né? A gente pega a estatística, nossa defesa, se a gente ranquear na liga, né? Contra os 10 piores times, ela é horrível, ela tá nas 10 piores. Desculpa, falei o contrário, né, gente? Contra os 10 melhores times, ela é uma das piores. Contra os times do meio, ela fica na metade. Contra os times bons, já era. Então, assim, é um ataque que realmente ele tá se mostrando muito eficiente. Contra qualquer tipo de adversário, o Knicks consegue ser muito bom, consegue gerar muitos chutes no aro, que tá sendo uma característica desse time que o Towns trouxe, né? Um five out ali que permite muitos chutes no aro. Com o catch em quadra, o Knicks tem um crescimento de chutes no aro de quase 10% em relação a quando ele senta, e é uma questão muito clara que a gente consegue ver isso. Mas junto da defesa, eu acho que o Knicks tem uma grande preocupação, que é a frequência de bolas de 3, né? Apesar de a gente ter um five out, jogar com 5 abertos, ainda somos o 27º time em frequência de bola de 3. Isso numa pós-temporada contra o Celtics da Drica é perder. A matemática vai destruir a gente, não tem como. Então eu acho que a gente tem que dar um jeito de melhorar essa frequência de bola de 3, melhorar a nossa defesa, que eu acho que infelizmente para essa temporada não vai ter muito como, né? O nosso plantel é esse. Jalen Brunson, Karl Anthony Towns são jogadores muito ruins. O próprio, voltando ao Celtics da Drica aqui, o Tibbs mudou um pouco a defesa no último jogo contra o Celtics. A gente estava vendo o Towns marcar muito lá em drop, né, ficar muito perto do aro. Contra o Celtics, ele trouxe o Towns um pouco mais pro nível para tentar tirar os pull-ups ali do Jason Tatum, que tá matando bola pra caramba. Mas aí, coisa simples, né? Colocou o Jalen Brunson na mesma jogada antes do bloqueio chegar, fazendo um ram screen ali antes, para colocar o Brunson, o Towns antes do bloqueio no Tatum, ficar toda hora o Tatum saindo livre. Então, enquanto esses dois jogadores estiverem ali, o Knicks vai sofrer defensivamente. O que o Tibbs e o time inteiro vai tentar fazer é ter um ataque cada vez melhor para tentar compensar isso, né? E rezar para o Giannunobi voltar bem e conseguir ser uma linha de defesa extra ali. Josh Hart também, que tá lesionado, hoje também não joga, a gente enfrenta o Cavs mais tarde. E assim, é um time que defesa, tem que melhorar frequência de bola de 3, mas ao mesmo tempo, falando de coisas um pouco positivas, né? É um time que não comete turnover, né? A gente tá em quarto na liga em turnover percentage em relação às posses de bola, isso é muito bom. Estamos conseguindo agora voltar um pouco a dominar a tábua ofensiva, que foi uma dificuldade que a gente teve no início, né? Quando a gente joga de 5 abertos, a gente tem menos pessoas ali perto do garrafão, perto do aro. Então a gente começou a melhorar isso um pouco agora. Mas é isso, eu acho que é um time que tem muito a se provar. É um time que tem muito a crescer ainda, principalmente na próxima janela de trocas, vamos falar assim, na próxima intertemporada. O Mitchell Robinson, como a gente vai falar um pouquinho, é um cara que tá voltando agora, deve fazer sua estreia em março, deve voltar ainda em forma para os playoffs, mas é o nosso principal contrato para ser trocado na próxima temporada e é um upgrade que a gente precisa ter nesse time, né? Agatha, o Alexandre falou, né, sobre essa questão defensiva. O Towns, ele realmente, né, atua como o único center, não consegue fazer essa proteção, né, que deveria fazer, principalmente. Eu adoro quando ele cita o Celtics, né, porque é meio que a régua, né? É o time que é a comparação. E ainda está sofrendo com a ausência do Giannunobi, né? O quanto essa ausência impacta nessa piora da defesa do Knicks e o quanto isso pode ser prejudicial, pensando em tentar beliscar uma posição melhor e evitar um confronto mais difícil para o Knicks, já na primeira rodada de playoffs. Drica, dadas as devidas proporções, o Knicks sofreu parecido com o Oklahoma durante a temporada, né? Perder seus bigs. E digo mais, né? O Knicks sofreu porque perdeu um big para o Oklahoma. O Isaiah fez uma excelente pós-temporada nos últimos playoffs e a gente sabe do quanto o Knicks, o Thibodeau e seus jogadores elevam o nível de playoffs. A gente tá falando de outro jogo, né?
são caras que são acostumados a jogar demais, a uma intensidade muito puxada, então eles acabam se dando bem nessa fase, pelo menos inicial dos playoffs, né? Mas uma coisa que faz esse time sangrar durante essa temporada é não ter o Mitchell Robinson, com certeza, e, lógico, a ausência do OG Anunoby, que são jogadores basilares dessa equipe, e até por isso que eu fiz a comparação. Acho que tanto o Oklahoma quanto o Knicks não podem dizer que jogaram completos por tempo suficiente, né? Então, é algo a se pensar. É lógico que eleva o nível no primeiro momento, mas vão existir questões por falta de entrosamento desses jogadores? É algo a se pensar, mas que o Karl-Anthony Towns caiu como uma luva nessa equipe, isso a gente não pode negar, né? Agora, temos um grande problema nesse New York Knicks, eu acho que talvez seja uma grande questão, a grande questão, talvez, aí o Alexandre pode discorrer melhor com um lugar de fala, é com relação a essa rotação, né? Você perde o Isaiah Hartenstein, você perde essa força, mas não repõe, né? A gente tá falando, obviamente, de playoffs, times que precisam e usam rotações menores, né? O Celtics, por exemplo, que é o atual campeão, é o time a ser batido, utiliza, tanto até na temporada regular, entram ali alguns jogadores a mais, mas se você pensando em playoffs, a gente está pensando de um time que vai usar uma rotação de 7, 8 jogadores estourando, mas eu digo 7 jogadores, essencialmente. Mas que roda muito bem, né? Joey Mazzulla roda muito bem. O New York Knicks, já na temporada passada, a gente viu uma minutagem muito alta dos seus jogadores, né? E, novamente, já na temporada regular, a gente vê isso. Jalen Brunson com 35 minutos de média, Josh Hart com 37, 38, Towns com 35, Mikal Bridges 38, McBride com 23, o OG Anunoby, né? Falando em média, né? Nós estamos jogando mais a média. 36. E aí, Alexandre, o quanto isso te deixa preocupado para os playoffs? Eu estava lendo uma análise de um insider norte-americano, que agora me fugiu qual era, que ele falava que se ele fosse o Cavs, por exemplo, não perderia o sono com esse Knicks, justamente por isso. Um dos pontos centrais do argumento dele é justamente esse, né? A falta de peças de rotação, a falta de profundidade desse Knicks, que fica muito mais escancarada em uma série de playoffs. E aí, Alexandre, eu queria que você dissesse qual é o sentimento do torcedor do Knicks, sabendo que isso já foi um problema na temporada passada e vendo que, aparentemente, isso não foi sanado nesta. O sentimento é de preocupação. Eu acho que já falando um pouquinho desse exagero de minutos, né? Você pega um técnico que já gosta de dar muito minutos para os titulares e deixa ele com um elenco que não tem banco decente. Você tinha 2 jogadores que o Tibbs realmente confiaria vendo o banco, que é o Miles McBride e o Mitchell Robinson. O Miles já perdeu 12 jogos, eu acho, tô falando de cabeça aqui, 10, 12 jogos. O Mitchell Robinson não jogou ainda. Então você tem um quinteto titular muito bom, mas um banco totalmente inconstante, totalmente não provado em playoffs. É um banco que a gente viu que uns 3 anos atrás era a força do Knicks, né? A gente pensa como que as coisas mudaram de forma celery, né? A gente tinha um banco com o Immanuel Quickley, o Obi Toppin, que a galera pedia para ser o titular, e o titular jogava menos, e depois ficou essa confusão, que a gente só tem titular, não tem mais reserva. Mas eu acho que é uma coisa, sendo muito sincero, meio esperada, né? A troca do Karl-Anthony Towns foi um dia antes do training camp, não tinha muito mais o que fazer, o Knicks ficou limitado a não ultrapassar a second apron, né? Então acaba que a trade deadline agora, a gente fez um movimento marginal, né? Trocou o Jericho Sims por cara agora do Bucks, que me deu um branco aqui o nome dele, não vai jogar, entrou nos últimos segundos contra o Bulls ali só para defender o lateral, mas assim, é uma rotação muito curta, uma rotação que a gente vai ter que tratar isso na próxima agência livre, na próxima janela de trocas, porque infelizmente, é o que você falou, por mais que nos playoffs a gente tenha uma rotação mais enxuta, que já é natural, vão trabalhar 7 jogadores ali, a gente tem 5 que realmente dá para confiar, um pivô, que é o Mitchell Robinson, que não dá pra confiar na questão da saúde dele, ele tá lesionado desde os últimos playoffs, que depois que o Embiid deu o golpe de judô nele, tá até agora sem jogar, era previsto pra voltar em dezembro, janeiro, agora vai pra março, então assim, essa incerteza. O Miles é um jogador muito pequeno,
É mais coisa que você fala, olha, eu vou colocar o meu principal reserva, não pode jogar com o meu principal jogador com o Brunson, são dois pititicos, né? Muito difícil conseguir fazer isso. Apesar do Knicks ter bastante tamanho de outras posições, não é uma coisa que o Tibbs gosta. Você acaba sendo muito exposto. Imagina numa série contra o Celtics, todo mundo tem tamanho. Chama os dois pra dançar ali, vai ser Jason Tatum chutando por cima dos dois. Então, assim, o nosso sexto homem, ele é muito pequeno, ele não combina muito com o que a gente precisaria no sexto homem, que é um ala mais forte, é um cara que vai conseguir proteger o aro também. Seria um cara que combinaria, ao mesmo tempo, com o Brunson e com o Towns. Você pensa um power forward que consiga defender no aro e também, mesmo que seja uma bola de 3 fake, ele espaçar levemente a quadra. A gente precisa endereçar esta pessoa seja como for, seja via trocas, seja via contratação, dar um jeito de liberar uma exceção para a próxima agência livre, né? Então, assim, é uma necessidade. O Knicks, infelizmente, ele não tá no mesmo nível dos principais contenders. Vou colocar o Celtics, vou colocar o Oklahoma da Agatha, vou colocar até o Denver do Gordinho que chegou. Não acho que o Cavs tá nesse patamar ainda, porque eu acho que eles tiveram um shooting luck ali do Mobley em dezembro. Não acho que eles têm basquete para competir com o Celtics. Eu acho que o Celtics, infelizmente, vai ganhar de novo o leste, tranquilamente. Infelizmente, Alexandre. Não, eu tô só elogiando isso aqui, mas eu não posso mostrar meu sentimento de tristeza sobre isso. Tô atenta a cada palavra. Mas assim, é o que você falou, o Celtics é a referência, é o time que a gente tem que pensar em como bater, né? O Giannunobi e Bridges vieram para tentar marcar os Jays, mas ao mesmo tempo, se a gente tiver dois buracos defensivos com o Brunson e tal, a gente tá num buraco também. Então, assim, minha opinião, sendo muito sincero, a gente precisa endereçar esse banco, seja trazendo duas peças que se complementem ali, seja um pivô mais saudável, ou um ala maior, ou outro alazinho ali que consiga defender, diminuir um pouco os minutos do Bridges, do Odia, do Josh, porque, assim, não é muito sustentável a longo prazo, né? Agatha, pegando esse gancho, né, do Alexandre a trazer aí algumas peças pontuais, 2 peças, não vai trazer agora, né, a gente sabe disso, mas pensando numa próxima temporada, olhando para esse elenco e olhando jogadores que podem estar para jogo na off-season, quem você acha que encaixaria dentro desse modelo de jogo do Knicks e que poderia ser aí 2 peças que colocariam o Knicks um passinho à frente aí para tentar buscar algo a mais em uma outra temporada, já que o Alexandre mesmo disse que o Celtics vai levar, né? Não sou eu que estou dizendo, foi ele. O Knicks tem uma questão, como o Alexandre mesmo falou, financeira, né? A gente tem que pensar em cap. Quando a gente pensa em trocas e no geral, o Jalen Brunson deixou muito dinheiro na mesa quando ele assinou a renovação dele para que o Knicks pudesse ter um pouco mais de margem de negociação e trouxesse jogadores importantes, e trouxe. Hoje, o Jalen Brunson tem uma temporada de 24 milhões. O Karl Anthony Towns ganha 50 milhões nessa temporada, 53 na próxima, e por aí vai. A maioria dos jogadores principais estão em contrato até pelo menos aí 2026, né? Quando vai para free agents o Mikal Bridges e o Mitchell Robinson, então são decisões a serem feitas ano que vem. Eu não sei se existe alguma cláusula ou algo do tipo dentro desses jogadores, mas os seus principais estão garantidos até 2029, pelo menos, né? Isso é um fator bastante importante. Você tem um core aí com Karl Anthony Towns, OG Anunoby e Jalen Brunson garantidos, e decisões vão ter que ser feitas, né? Se mantém Mikal Bridges, Josh Hart, por aí vai. E esse talvez seja a grande questão desse time. E por isso, Drica, eu não consigo pensar em ninguém muito específico em termos de com salário bom. A gente sempre fala Ken John, né? Eu acho que hoje o Ken Johnson, pela idade e pelo contrato, é um dos jogadores mais atrativos para todos os times. Mas eu acho que nesse sentido, em termos até de posição, talvez seria uma troca, tirar o Mikal Bridges nesse sentido, talvez abrir mão do Josh Hart para trazer o Ken John, mas eu acho que o Alexandre tem muito mais noção do que eu de peças que se encaixam nesse time, apesar do cap, né, Alexandre, que é talvez a maior dor de cabeça nesse momento. Expectativa versus realidade, Alexandre, para você. Não, na verdade, assim, uma coisa que a gente vê como a
diretoria do Leon Rose vem trabalhando é tentar atacar as lacunas que faltam. Então, uma coisa que eu tento fazer é tentar cruzar jogadores, vamos falar assim, acima da média em catch and shoot, de bola de 3, e acima da média em proteção de aro, vamos colocar isso. A gente cruza essas informações, a gente vai ter um jogador que eu acho que foi até sondado pelo Knicks, pelo que a gente ouviu falar, o Chris Boucher, que tá no Raptors, né? Hoje ele foi trocado, nem lembro, acho que tava no Raptors, e é um cara que é inspirante, então a gente pode, não sei o que ele vai pensar de contrato, pode de uma sessão, pode fazer alguma questão ali. É um cara que passa, eu tava comentando um pouquinho, mesmo seja meio fake, né? Se você tem um time que quer competir, ele não vai ser o cara que vai estar chutando 3 bolas de 3 por jogo. Mas se ele estiver paradinho ali pra chutar uma, com 36%, é um progresso. Ele é um cara que defende bem, ele é um cara forte, ele é um cara que conseguiria jogar com o Towns, e a gente não teria essa redução no nível defensivo ali. Tem um cara que eu sempre gostei, mas eu acho que a janela dele já tá se encerrando até de idade para eu até pensar em troca, sempre seria o francês, qual é o nome dele? O Batum, que eu acho que é um cara que daria muito com o Knicks, mas eu acho que a idade é muito avançada pra gente pensar em qualquer tipo de troca, sabe? O que também tem um pouco de idade mais avançada, o Kelly Olynyk poderia funcionar também ao lado do Taus? Poderia, mas aí também entra naquela questão, como vou tratar isso, né? Como vou fazer essa construção? Já foi difícil fazer uma troca com o Raptors, né? Estando processando eles. Pra quem não sabe, né? O Knicks, recentemente, pelos últimos anos da gestão Leon Rose, trocou com o Celtics, trocou com o Indiana, trocou com o Raptors, que tá tendo um processo na justiça de roubo de informações. Quando um assistente técnico do Knicks foi pro Raptors, ele levou algumas informações jogadas. E também trocou com o Nets. Então, assim, dos 4 times que eu achei que jamais iam trocar, já conseguiram. Falta só o Miami Heat do Pat Riley, mas aí eu acho que o vovô não vai acordar pra fazer nenhuma troca. Mas assim, Kelly Olynyk, que é um nome que eu olharia, recebe mais ou menos 12, 13 milhões ali, se a gente pega o salário do Mitchell Robinson nessa faixa, mais alguma escolha que é desbloqueada, você consegue tratar isso de alguma maneira. Eu acho que é muito mais pontual, assim, você pegar alguém que infelizmente não vai fazer parte da rotação, que é o caso do Mitchell Robinson, não dá pra confiar mais nele, e procurar uma pessoa que encaixa mais. Porque por mais que a gente não saiba como vai ser o Karl Anthony Towns e o Mitchell Robinson, é muito arriscado você depender do Mitchell Robinson. A gente já viu isso. O cara passa mais tempo lesionado do que saudável. É triste falar isso, porque ele é o Nick mais antigo, né, que tá no nosso plantel, mas eu acho muito difícil ele estar no elenco na temporada que vem. É o nosso principal contrato trocável. A gente tá falando de literalmente daquela faixa entre 10 a 15 ali, que tem muito jogador que pode ajudar e que encaixa mais. Quando a gente olha em retrospecto, vamos pegar as últimas 10 temporadas do Knicks, né? Não tem nada que chegue perto do que esse time tá fazendo hoje. Por exemplo, eu vou só falar derrotas, tá? Pra ir mais rápido. 2015-16, 50. 2016-17, 51. 17-18, 53. 18-19, 65 derrotas. 19-20, 45. 20-21, 31. 21-22, 45. 22-23, 35. 23-24, 32. E nessa temporada, o Knicks tem apenas 18 derrotas. É óbvio que ainda faltam alguns jogos, eu não sei fazer esse cálculo automaticamente, mas é uma temporada melhor do que pelo menos as últimas 10. Eu não vou entrar nem mais pra trás, porque dá pra piorar a situação. De qualquer forma, você vê, Alexandre, um Knicks diferente dos Knicks anteriores, e aí não sente às vezes, tipo, esse time com certeza tem a chance de ganhar. Mas esse time é alguma coisa. Não é um time que vai se desfazer na próxima temporada, como alguns dos times anteriores foram. É um time que, se colocar uma peça, vira muito real. E talvez se conseguir um elenco de apoio também, né? Mas tem um sabor diferente esse Knicks? Eu acho que ele tem até pela forma de jogar. Eu acho que, só pra conta que você tá falando, a expectativa são 39 derrotas. Segundo o net rating que a conta do povo faz. Também não sei fazer, só tenho anotado aqui. Mas é um time bem diferente, até da sensação dele que a gente fala. Apesar de a gente estar sendo o time do Jalen Brunson, o time do Jalen Brunson dessa temporada é diferente do ano passado. A gente continua sendo um time que joga com muito pick and roll, traz o big muito pra jogar ali, mas é um time que tá tendo muito mais corte, é um time que tá tendo muito mais infiltração sem a bola também. Então, assim, é um time diferente. E é um time que você sente, como você falou, falta uma peça.
mesmo que eu não saiba qual é, eu brinquei de Kelly Olynyk, brinquei de Chris Boucher, a gente não sabe quem é essa peça, mas é o time do Jalen Brunson, é o Knicks acreditando no Jalen Brunson. Trocar pelo Mikal Bridges, trocar pelo Karl Anthony Towns, é trocar por jogadores que encaixam com a idade do Jalen Brunson e com o estilo de jogo que ele gosta. Por mais que o Towns seja um pivô espaçador, por mais que o Mikal ele tenha mostrado um pouco de repertório mais ofensivo, são jogadores que vão ser espaçadores, são jogadores que vão criar espaço pro Jalen Brunson ali. Então o Knicks apostando 100% que o Brunson, quando ele fez nos últimos playoffs, consegue ser o melhor jogador de qualquer série. Eu acho que é um sentimento não só meu único, né, se a gente conversa no Twitter, nos grupos de WhatsApp, é um sentimento de que esse time tá muito quase. Não tá lá, mas é um sentimento de que falta pouco. Que a gente estamos caminhando para chegar nessa última prateleira dos contenders ali. E eu acho que, tá falando de desfazer, de trocar o time, sendo muito sincero, eu não tenho... O único jogador que eu acho que não seria trocado é o Jalen Brunson. Se o Karl Anthony Towns falar, olha, o Giannis tá disponível, vou trocar o Cat pelo Giannis, o Knicks vai trocar. Se eles acharem que é o melhor jeito, tipo assim, de melhorar o time de Jalen Brunson, sabe? Vão trocar o Giannunobi, Mikal Bridges pelo... Colocar o Giannis de novo. Vai trocar. Se eles enxergarem que é a melhor forma de Jalen Brunson ser maximizado, eles vão fazer. Julius Randle, ídolo, mudou a forma que o Knicks é visto. All-Star, jogador que mais evoluiu, All-NBA, um dos 20 maiores jogadores da história do Knicks. Eu faço informação algumas vezes e o povo fica chocado, mas cara, ele mudou o jeito que o Knicks é, um top 20 em rebote, top 20 em pontos, top sei lá o que em assistências. E mesmo assim o Knicks trocou, porque ele não tá fazendo sentido com o Brunson. E obviamente a questão contratual, né, que o Knicks, ele queria ter um contrato de um jogador produtivo, que por exemplo, se o Knicks dá esse contrato que o Randle queria de 50 milhões, é muito melhor você ter o Towns por 50 milhões. É muito mais palatável pra você fazer qualquer troca. Então, eu não acho que ninguém no Knicks esteja pra sempre aqui, com exceção do Jalen Brunson. A gente viu o Donte DiVincenzo, brother do Brunson, super especial nos playoffs, fez sexto no clutch contra o 76ers, fez sexto no clutch contra o Indiana e foi trocado, porque era o jeito que eles achavam que ia maximizar o Jalen Brunson. Então, assim, é o time do Jalen Brunson, o que for pra melhorar pra ele, eles vão fazer. Falando um pouquinho sobre a sequência... Oi, Só um pode falar. pequeno adendo. De qualquer forma, que você mencionou, né? Que a projeção é que o Knicks acabe com 39 derrotas. Isso seria 16 vitórias e 11 derrotas na reta final, que é uma reta final até um pouco difícil, né? Mas suponhamos que continue nessa média, o Knicks aí tem o dobro de vitórias do que de derrotas. Dá pra gente ser um pouco otimista nessa estimativa. E se, assim, você, Conferência Oeste, Mundinho Conferência Oeste, estamos aqui, vivos, a gente sabe a loucura que tá. Hoje, o Knicks, se jogasse na Conferência Oeste, estaria em segundo lugar. À frente de Nuggets, na frente de Grizzlies, de Rockets. Então, assim, esse é o comparativo que a gente tem que fazer para entender a força que esse Knicks tem nessa temporada. Agatha e Alexandre falando dessa projeção, né, de vitórias e derrotas, e a Agatha mencionou justamente o que eu ia puxar agora, que é a sequência, né, que o Knicks tem. O Knicks vem de 3 vitórias consecutivas, uma 12-10 nos últimos jogos aí, mas hoje, né, caso alguém esteja ouvindo antes das 9 horas da noite, pega o Cavs, no domingo pega o Celtics, depois pega o Sixers, que aí não faz mal pra ninguém mesmo, fiquem tranquilos, Grizzlies, Heat, Warriors, Lakers, Clippers, Kings, aí segue a vida, né, Portland, Warriors, Heat de novo, Spurs que, enfim, tá sem o Embiid, Hornets, Wizards, Mavs, Clippers, Bucks, e vai fechar lá no final, os últimos 2 jogos, Cavs de novo, e Nets. Olhando para essa sequência que o Knicks tem, que é um calendário duríssimo, né, pela frente, Alexandre, qual é a projeção que você faz? Como eu falei, o Knicks está muito próximo, né, do Celtics, que ainda tá sonhando lá com o primeiro lugar do leste. Mas tem uma boa vantagem pro Indiana, que é o quarto colocado, né? Tem 18 derrotas, o Indiana tem 23, tem 37 vitórias, o Indiana tem 31. Você acredita que esse terceiro lugar do leste tá safe pra vocês?
Só para pôr em contexto, Drica, hoje o Knicks tem o 7º calendário mais difícil, né? É muito ruim. Tanto o Boston Celtics tem o 27º. Tá fácil pra gente, realmente. Mas o Celtics é meio Robin Hood, né? Então não dá pra levar em consideração. Não, eu nunca tive expectativa de ultrapassar o Celtics, mas eu acho muito improvável o Knicks perder esse terceiro lugar para Indiana, ainda mais que já tivemos vitória com eles, se me falha a memória, o tie-break já é nosso, então assim, óbvio que lesão do Josh Hart, se o OG continuar fora, aí muda um pouco de figura. Se eu pegar o Knicks que tava antes dessa galera lesionar, eu falaria com certeza, colocaria dinheiro nisso. Mas a lesão desses dois jogadores muito importantes me preocupa, mas eu ainda acho mais provável o Knicks terminar em terceiro. Eu acho que, por mais seja uma sequência difícil, eu acredito muito nesse time. Eu acho que tem poucos times que estão acima da gente, e eu deixei bem claro aqui essa última prateleira, e eu acho que contra times do nosso nível, eu acho que o Knicks tem a obrigação de vencer, porque trocou muita coisa. Trocou Randall, trocou escolhas, trocou tudo que tinha. Então é o time pra vencer. Se não vencer, tá errando, tá falhando em alguma questão. Falo, claro, se ninguém mais lesionar, né? Porque bati na madeira aqui, não aguento mais. A Agatha também, coitada, tava triste com lesões até recentemente. Aí eu vou já finalizar, gente. Alexandre e Agatha com uma pergunta, né? A gente falou das fragilidades que tem esse Knicks, né? Da falta de peças para ter um elenco mais consistente e que consiga trabalhar melhor, né? Sem tanta minutagem. Fragilidade do Towns, o quanto o Jalen Brunson é o cara desse time. Acabou de dizer que, e eu também acho que essa terceira colocação tá meio que na de vocês, acho que não vai mudar ali esses 3 primeiros, inclusive acho até que o Celtics não passa o Cavs, acho que vai ficar nessa sequência. Para baixo pode mexer alguma coisa, porque a proximidade ali é maior, né, do Indiana, Milwaukee, Detroit, enfim, mas eu acho que esses 3 primeiros não mudam muito. Mas, Alexandre, até onde você acha que o Knicks vai nessa temporada? Porque a gente tá falando que, beleza, não vai passar o Celtics. Se enfrentar o Celtics, muito provavelmente vai ser derrotado. Né? Não posso cravar, né? Porque vão me chamar de soberba. Mas até onde você acha que esse Knicks consegue ir nessa pós-temporada no leste? Olha, se o Celtics ajudasse e pegasse primeiro lugar, eu acho que a gente poderia encontrar vocês numa final de conferência. Eu fecho assim. Mas se tiver essa questão de segundo e terceiro, eu acho muito improvável o Knicks conseguir vencer o Celtics. É um encaixe muito ruim pra gente. Eu falo, o Jalen Brunson é perseguido, o Carlton Towns é perseguido. Entre a gente e o Cavs, mais que eu acho que a gente vai apanhar hoje, sem o Josh Hart, Cody, eu acho que ele não volta hoje também. Eu acho que é um time que a gente consegue vencer. Eu acho que quando o Mitch voltar, a gente jogar com 2 bigs, faz sentido colocar o Carlton Towns e o Mitch ali de alguma forma, pensando na melhor versão do Mitch, 80% do Mitch que a gente viu, que dominou o Cavs, né? Por mais que seja outro Cavs, né? O Mobley melhorando, nas leituras short roll dele, que foi uma coisa que o Tibbs expôs muito naquela série. Eu ainda acho que todo mundo saudável só mais o Knicks, mas eu não consigo ver o Knicks batendo o Celtics. Então, vou torcer pro Celtics ficar em primeiro, para tentar uma chance de final de conferência. Mas eu não acho que, se a gente encontrar na semis, eu não acho que a gente consiga vencer. Agatha, até onde você acha que esse Knicks pode ir? E para além disso, né, além de Celtics e Cavs, você vê algum outro time conseguindo bater esse Knicks num playoffs? Driga, eu acho que é muito do que o Alexandre falou, é tentar fugir de Celtics e Cavs o máximo possível. O Cavs tá punindo demais, mas a gente sabe do nervosismo do Donovan Mitchell em alguns momentos, né? Então é acreditar que isso vai acontecer. Eu acho que não. Sinceramente, eu vejo essa final do leste sendo Cavaliers e Celtics com muita dor, porque o cidadão de Nova York merece demais chegar numa final de conferência de novo. E dos outros times, eu só consigo imaginar uma série muitíssimo inspirada do Bucks, assim. Se houver aqueles grandes momentos Damian Lillard, dos quais eu conheço muito bem, e espero que vocês nunca passem. Traumatizada. Pois é, tudo pode acontecer. Mas sim, são os 3 times mais fortes e colocar dois deles aí, algum azarado na final de conferência, me surpreenderia demais fora desses 3 nomes. Devo dizer que também enxergo Celtics e Knicks e Celtics e Cavs
E ainda sigo dizendo que saudável não vejo ninguém bater nesses Celtics. Vou morrer abraçada com essa convicção. Alexandre, faça toda a propaganda que você tem para fazer. Sua arroba da Rádio Knicks. Faça seu jabá. Pode deixar. Então, pessoal, eu escrevo, eu gravo, de vez em quando eu coloco alguns textos na newsletter que chega no e-mail das pessoas, @RadioKnicksBR. Existe o Instagram, eu não entro no Instagram, mas se você quiser seguir, pode seguir, minha mãe fica feliz. Mas tô sempre no Twitter, cobrindo jogos, daqui a pouco eu tô lá. Soltei um podcast essa semana falando mais especificamente de questão de expectativa e realidade do time, depois dando uma conferida. Aproveitando só esse momento, Drica, eu queria mandar um grande abraço pro meu amigo Gervásio, que eu falei pra ele que o Towns seria melhor que o Embiid. Precisou o Embiid perder o joelho? Precisou, mas o Towns finalmente é melhor do que o Embiid, depois de 10 anos da minha previsão. Então é isso. Agradecer de novo o convite. Me procurem nas redes sociais, Rádio Knicks BR. Forte abraço. Ai, tenho opiniões sobre o Embiid, mas vou deixá-las pra lá, por enquanto. Eles esperam 10 anos pra poder falar isso. Tudo bem. Tá tudo bem. No momento. Agatha, recados paroquiais? Não, Driga, por enquanto não. Acho que a gente já chegou naquela fase agora, só a velocidade de cruzeiro. Exatamente, né? Se Exato. a gente tem chega playoffs logo, vai. Estamos prontos para os playoffs, mas essa é uma parte legal também. A parte em que os times que querem chegar em algum lugar arrancam com força. É só uma questão. Dos top 5 dos calendários mais difíceis, os 5 são do Oeste. E o primeiro calendário mais difícil para essa reta final de temporada é do Los Angeles Lakers. Então, faz uma pipoca e Amo. Essa parte é legal, tá? Essa parte é legal. Meu time já tá lá, mas essa parte de ver eles suando sangue realmente me satisfaz. É isso, Alexandre. Muito, muito obrigada por estar aqui, por topar gravar com a gente, falar um pouquinho desse Knicks. A gente já gravou não faz muito tempo, né? Até porque ele disse que não chamou a gente de velha, mas indiretamente disse, porque a gente esqueceu coisas que a gente conversou. Mas tenho certeza que a gente vai falar muito ainda desse Knicks, como temos falado nos últimos tempos. Parabéns pelo trabalho. E volte sempre. O NBA das Minas está de portas abertas. Muito obrigado, pessoal. Realmente uma honra sempre que vocês convidam, de verdade. Mas tem bastante gente também pra vir aqui, né, Drica? Ixi, coisa arada semana que vem. Eu estarei ausente, eu vou adiantar, porque semana que vem estarei 100% focada em conquistar a vaga da Libertadores do meu Jack Futsal. Agatha Máximo, espero que você esteja mandando energias positivas. Estarei. Você já é uma torcedora, né, do Jack Futsal. Mas na outra semana eu volto e semana que vem a Agatha estará aqui muito bem acompanhada. É isso, um beijo. Beijos.